né? Onde é que tá a minha referência? Cadê Lula? Cadê Francisco Mar? Cadê tal? Que era a minha referência no caso na época. Estou muito grato a Deus ter vivido essa época, porque só tinha maluco, pô. Só tinha maluco, meu irmão. Ricardo, se tu der aí um agrado pra gente, a gente deixa vocês ganhar esse jogo aí. A gente nem entra em quadro, E quando aconteceu essa questão do doping em 2005, a minha história começou a ser atrelada a isso. Não, ele sempre usou, ele sempre fez isso. Não é verdade, né? Tô sem cinto, mas tô dentro do condomínio de Borel, tá? Lembrando, pessoal, camisa Vôlei Máfia já tá no ar. Site, primeiro link da descrição, tá? Bonezinho top pra você fazer aquele passeio, tomar um açaí, assistir uma partida de vôlei. Esse aqui é uma homenagem de João Pessoa, a capital do vôlei de praia. Então tem um farolzinho aqui, atrás beach voleibol e as iniciais de JP. Lembra mais daqueles modelo americano, né? Camisas também The Good Life. E tem cupom pra vocês do Manchetão, Manchetão 10, primeiro link da descrição, compra lá que ajuda muito o canal. E se você não é inscrito, você que é de Recife, que eu sei que vai vir uma galera de Recife pra assistir esse Na Carona, se inscreva no nosso canal. A meta é a gente bater 100 mil K. Esse mês de fevereiro já tá sendo melhor do que o de janeiro. A galera tá entrando, tá se inscrevendo. Muito obrigado quem tá compartilhando. Vambora, que esse ano a gente tem que bater 100k de todo jeito, meu irmão, pra fazer o vôlei crescer aqui no Brasil sem depender de ninguém, só da gente mesmo. Então vambora, 100k é a meta. Se inscreva no canal. E agora, curte esse vídeo aí que eu fui lá pra Recife, meu amigo. Fui pra Boa Viagem, nadei com os tubarões pra trazer o homem, porque vocês pediram tanto. Então, ó, a gente faz tudo por vocês, pô. Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, vambora. E aí, inteiro? Porra, metade da... Foi? Metade da metade. Fala. Mas tu não perturbou ontem, não perturbou não? Caralho, meu irmão. Eu ia falar, você tem uns amigos, viu, velho? Você é amigo não, viu? Foi Borel, pô, que postou aquela brincadeira. Ele filmou aquela porra lá. Ele mandou pra mim. Aí ele botou no grupo. Depois que ele botou no grupo, começou a resenha. Ele mandou pra... Eu não tive mais paz até 10 da noite. Ele veio assim, ó, quero saber o que você vai fazer com esse vídeo. Eu falei, meu irmão, você quer que eu acabe com o negão, meu irmão? Trouxemos o homem. Vocês pediram tanto. Eu falei aqui, fui lá pra Recife, Boa Viagem, entrei ali, dei uns pau nos tubarões ali. Engarrafamento. Eu acho que é melhor pegar os tubarões de Recife do que aquele engarrafamento de Recife, velho, porque... Tá complicado. Ô cidadezinha, velho. Meteram muita lombar em BR, né? Os caras não andam mais não. Pessoal, tamo com o homem. Aproveitando que ele tá aqui jogando Copa Paraíba, dando na bola, com saudade do ex-parceiro dele, Ícaro, levando o Luan. É verdade. Não é um 6 por meia dúzia não, mas disseram que Ícaro também tá meio encorpado, né? Aí eu acho que ia ser a mesma coisa. Tá encorpado, mas ele tá lá treinando com o Magno. Tá. Não, mas tá dando na bola. Eu tô vendo de longe. Pô, eu e o Ícaro, a gente tem uma química boa. Independente de estar treinando como a gente treina mais como treinava, né? Mas o jogo ali flui bem. É um jogo ainda agressivo. Vocês sabem o caminho. Com o Luan também. O problema é que o Luan não tem tanta afinidade em relação a... Aí Luan também não sei se ele tá treinando, aí é muito... não, nem batendo pelado ele tá. Ixi, Maria. Mas ele jogou bem ontem. Mas o negão, né, rapaz, você olha assim o negão, vou sacar curto no negão, que ele vai passar com curto, parece que vai torar a coluna dele, né? Aí ele tá lá passando tudo, tá defendendo, virando, atacando, sacando. É porque o negão gosta de umas cervejinhas, né, final de semana. Aí a gente ganhar peso na idade da gente é complicadíssimo, velho. Isso aí, baixa teu peso aí pra gente correr mais um ano aí. Que a gente jogou 2023, aí não jogou mais. Aí ele que vamos jogar ano que vem, eu disse, bora. Agora coincidiu com aquele o curso que ele tá fazendo, o curso né? que ele tá fazendo isso. Então um abraço aí pra Ícaro. Eita, quase bateu o passarinho. Pessoal, vocês mandaram muita pergunta pro negão. Eu não vou ficar lendo porque a galera já tirou meu couro aí, porque eu fico olhando o celular. E dirigindo. Vou dar o formato. Aí no passado, tava eu olhando o celular e Borel sem cinto. Aí a galera que meteu o pau mesmo. Não precisa. Ele disse que bota fumê no carro pra não usar cinto. Ele comprou no como é que chama? Ferro velho. Comprou só a fivela do cinto. Aí ele bota pra não ficar apitando alarme no carro dele. Mas a gente pegou as perguntas
Vou fazer aquele mexidão, resumão. E falar aí pro negão tudo que muita gente mandando mensagem, né? Agradecendo pelo que você fez pelo vôlei de praia, não só brasileiro, como lá de Recife, né? Esse carinho especial que você tem por lá. E fala um pouquinho aí dessa galera de Recife que, meu amigo, você é lenda lá. Cara, viva, né? eu assim como acredito que o Luizão, acredito que o De Paula, né? Essa galera da minha geração que perdurou, que eu acho que um amor um pouquinho a mais. E a gente que estendeu um pouco mais a carreira, mesmo que não seja tão sério, a gente passa as transições, né? A gente vê o voleibol tendo todas as suas mutações. Em Recife, por exemplo, durante muito tempo eu ainda era referência, mesmo já com meus 38, 40 anos. Aí apareceu o Denilson e o Wesley, onde hoje tem uma molecada lá que é louca pelos meninos, mais pelo Dedê, né? Pela questão do estilo de jogo, aquele carisma lá e tal. E eu, cara, eu sou um defensor assim da causa, eu tenho um CT lá há mais de 10 anos. É o CTFM, né? A gente está lá na Praia de Boa Viagem já há 10 anos, uma continuidade da minha carreira. Eu procurei buscar os frutos disso aí, tinha minhas dúvidas no começo, porque é muito relacionamento. E aí eu fui vendo que era mais ou menos o caminho a seguir. Porque toda vez que a gente para de jogar, a gente fica meio sem rumo, né? Eu ainda não estava com o curso completo de educação física, ainda tinha aquelas dúvidas que batem no cara, mas graças a Deus hoje a gente sempre está ali, sempre acima de 120 alunos. E através do CT eu fui percebendo que era possível, né, estar atuando, né, e fui vendo o que estava acontecendo. Através do meu CT também surgiram outros CTs, né, outros treinadores, o Caio Lopes mesmo, que era um cara que batia muito essa tecla de renovação. Então é isso, eu acho o Recife sempre vai ser, né, não vou mudar, mas é muito promissor. Só que a galera tem que olhar com mais carinho, tanto prefeitura, governo do estado, federação, para que essa renovação aconteça. Material humano tem, agora tem que fazer mais torneios, assim como existem os torneios aqui na Paraíba. A Paraíba é muito forte porque aqui a areia é mais forte do que a quadra. Então Recife é o inverso. Eu tenho muitos atletas que são da quadra que vai para lá para dar uma lapidada no vôlei de praia, né, pela questão do fundamento do vento e tal, mas com o tempo foge de mim. Então, assim, eu sou muito feliz porque Deus me permitiu estar aqui até hoje, ainda praticando, jogando. E vejo que potencial a gente tem lá. Agora precisa realmente fazer uma renovação bacana aí, um projeto mais sério para que novos talentos surjam. Porque não tá barato jogar esse negocinho, né? Tá caro, meu amigo. Jogar vôlei de praia, tá maravilha, né, velho? Vou mostrar aqui pra galera ver essa vista bola, aqui. Meu amigo, tá bonito. A parte pega, parece Boa Viagem, né? Parecido também, né? Com a rua lá. Então, negão, já você está falando aí dessa renovação de Recife. Recife sempre foi um celeiro de atletas, assim como uma pessoa, né? Então, Moreira, Garrido, Lula, Adriano, Moacir, teve mais alguém que eu estou esquecendo? Murilo. O falecido Índio também, né? Índio também. Era um concorrente de uma pessoa direta, assim, né? Era. E o que você vê que foi morrendo praticamente assim e ficando praticamente você lá sozinho, tentando fazer esse voleibol acontecer. Eu na verdade, quando a coisa foi acontecendo esse declínio, né, e é isso que eu falo, por não ter um acolhimento pós-profissional, né, que, por exemplo, o Francimar hoje Paraguai, Garrido foi pro Rio, aí hoje também ficou no Chile, né, um tempo, Moreninha, tá lá no Chile, né? Então, assim, a galera foi a sobrevivência, né? E aí, como não há esse reconhecimento, talvez, né? De que, vamos apadrinhar, vamos ver que a gente dá um emprego pros caras, fazer alguma coisa. Eu fui vendo isso e pra mim também foi já um norte, assim, eu disse, quando eu estiver parando, como eu tinha muito vigor ainda, eu consegui estender mais ou menos, eu acho que eu fui competitivo até uns 42 anos, eu acho que ainda dava trabalho. Eu fui percebendo, o Lula, por exemplo, trabalha na prefeitura do Cabo, Jaboatão lá pro lado, né? Então, e eu acho que isso que foi pesando, porque os torneios foram diminuindo, né? A galera de Recife foi vendo que não era mais aquela coisa cadê minha referência? Né? Onde é que tá minha referência? Cadê Lula? Cadê Francismar? Cadê tal? Que era a minha referência, no caso, na época. E aí Fabiano, mesmo tentando aos trancos e barrancos, conseguiu o resultado, mas ao mesmo tempo eu comecei a ir pro plano B.
né? Eu vi que não dava para ser o Highlander, né, o resto da vida. Então, eu acredito que basicamente é isso, porque você não consegue se manter no seu segmento no seu estado. E aí você vai correr atrás, né? Todo mundo tem família, todo mundo tem filho, todo mundo quer dar continuidade. E é isso basicamente que aconteceu. O Recife perdeu muitos torneios, perdeu muita movimentação sobre as crianças e adolescentes assistir referências jogando para dar continuidade. Hoje, com o Manchetão, por exemplo, né, sempre parabenizo você, eu tô no shopping, andando com minha esposa e meu filho, a galera me para, pô. Poxa, Fabiano do Manchetão e tal, e falta e autógrafo e tal. Fabiano do Manchetão, vê. Que eu acredito também que aconteça com o Denilson Wesley, né? Mas vê, se não fosse você, ninguém saberia da minha história, entre aspas. Sim. Porque eu pego uma geração que, por exemplo, vai até o final, uma peladinha final de semana lá em Recife. É um grupo de 8 pessoas. A galera que já conhece. E já é uma galera tudo acima de 40 aqui. Eu não pego. Então, basicamente, acredito que foi isso. Foram diminuindo os eventos, os torneios. O meu CT, entre aspas, é o Fabiano do Rendimento. Quem quiser aprender vôlei tem que procurar lá Fabiano CTFM. Uma coisa mais séria, porque viveu na pele. E a molecada ficou sem referência. Fazer projeto para pegar na escola. Fazer projeto dar bolsas para o menino ir para a praia, vivenciar o negócio. E aí é mais ou menos isso. Mas quanto aos meus amigos profissionais, que foram minhas referências, eu acho que cada um seguiu seu rumo porque viu que no voleibol aqui não ia dar no Brasil. Seria complicado. No vôlei de praia, né? No vôlei de praia, no vôlei de praia. E porque você veio de uma época que você conseguia se sustentar muito bem, só com o vôlei de praia. Isso. Às vezes você vinha aqui, ele ainda vinha aqui dar na bola na quadra, né? E você tava no auge naquela época. Você veio pra cara, cá, eu comecei na quadra, né? Eu fui um cara que comecei, quem sabe a minha história, sabe que eu comecei a jogar vôlei de praia profissional com 25 anos de idade. Caraca. O meu primeiro circuito. Porque existia a promessa, Fabiano, tu bate forte, tu salta muito e tal, e eu vi os caras jogando e vivendo disso. Mas a cultura do vôlei de praia antigamente era uma coisa mais ainda que precisava pegar, não tinha tantos jogos na televisão. Não era coisa que externava a ponto de... E eu casei cedo, né? Eu tenho uma filha de 28 anos de idade. Caraca. Já tenho 2 netos, eu tenho 2 netos, pô. Caralho, o cara já é avô, pô. Próximo vídeo é assim, vovô Fabiano. Deu na bola, pô. Eu tenho um novo filho, casei novamente com a Paula, né? Que mas já também... só tinha esse moleque só, pô. Não, o Breno tá com 8 anos, mas eu tenho uma Amanda de 28, moro em São Paulo atualmente. E aí eu tinha... Não pensar só em mim, né? E aí foi naquela e tal, o que é que eu faço da vida e tal. Só que assim, sabemos que o formato do Circuito Banco do Brasil antigamente era outro, né? A gente tinha 14 torneios, eu acho, para jogar. Eu sempre fui um cara muito privilegiado, que eu tive patrocínios que me seguiram a vida toda. Então eu já tinha uma renda extra. E fui um cara que comecei tarde e entendi que eu tinha que meter mola. Né? No celeiro que existia de só gladiadores, eu tinha que fazer acontecer, porque digamos que eu tinha aí 10 anos de existência para fazer o negócio. E aí foi aquela história, né? Cheguei tarde, mas aí... E a quadra era a minha base. Aquela ilusão de jogar vôlei de quadra. Né? Porque lá em Recife vocês tiveram referências fortes da quadra. Assim, porra, né? muito. Marcelo Negrão, Pampa, a galera toda. E quando eu fui entendendo que na quadra do Nordeste era complexo, eu comecei a botar na minha cabeça, porra, mas meu irmão, será que esses anos todos me dedicando a esse esporte e eu não vou viver dele? Tinha essa coisa na minha cabeça, assim, batendo, aquele martelo batendo. Só que em contrapartida, trabalhando vendedor da Brahma, era supervisor da Brahma. Passei ainda pelos trabalhos aí, até que um dia eu bati o pé e disse, eu vou ver disso aí. Aí larguei o emprego, só que... Mas você trabalhava e já estava... Eu trabalhava... Não. Quando eu comecei a jogar circuito, meu primeiro parceiro foi o Magal. Sei. Lá morava em Fortaleza. E ali foi quando começou realmente a minha vida, porque foi uma decisão bem séria. A família realmente nunca apoiou no começo, foi muito complexo. Porra, carregar com filho e vai sair do emprego, vai bater parada na praia, porra. Vai fazer o quê? E aí, meu primeiro ano foi ali e tal, mas no segundo ano, eu me juntei com o Duda da Bahia. E, meu irmão, no primeiro challenge que eu joguei com ele, as 4 etapas, eu fiz 4 finais. Caraca, velho. Então, assim, foi no ano que realmente eu apareci. Aquela coisa de sacar a viagem forte, saltar muito, dar bolada. E quem é esse cara, quem é esse cara, quem é esse cara? Duda da Bahia, pô? Cara, o Duda, ele apareceu, ele era levantador daquele quarteto que a Samsung fazia. E ele era do time do Fredão e tal. Eles davam trabalho ao All-Star Game, ao time que a turma botava como referência.
E um craque de bola. Um cara não tão alto, habilidoso. É baiano, velho. É lá de lá, da tua terra lá. Enfim, então a quadra me deu essa base, sabe? E aí depois veio a faculdade, a Nassau. Joguei Superliga, joguei... E sempre de oposto, né? Então era uma referência minha quando eu fui pra areia. Que o oposto é o cara que não pensa muito e vem resolvendo o problema. Quando eu chego na praia, bloqueio simples, né? A dificuldade era passar, né? Que nunca foi aquele exímio passador. Então, quando eu consegui executar isso, sempre joguei com bons parceiros que levantavam bem na praia. Então, pra mim, uma bolinha ali afastada, sei lá, 3 metros da rede, era perfeito pra virar bola. Tava nela. Então, eu tive uma base da quadra e quando eu migrei, realmente eu não tive muita dificuldade na areia. E aí depois começou a história. Meu 3º ano de circuito do Banco do Brasil, eu estava já no ranking com o Moacir, que jogava com outro parceiro, resolveu o problema. Voltei para Recife e na nossa 3ª etapa a gente fez uma final, saindo do Qualify, fizemos 8 jogos até a final. Foi uma etapa maravilhosa e daí a gente passou o ano no ranking e daí em diante eu não caí mais para Qualify. Foram quase 8 anos até a minha lesão, né, do tendão de Aquiles. E aí foi quando a gente realmente fez a história, aí revelação, aí depois veio o melhor... indicado a melhor atacante do ano. Tinha essa referência da força, né? Eu sempre fui um cara que a força sempre me seguiu, assim. Ele pensa muito não, ele dá na bola. Então, mas me ajudou bastante. Eu não tinha tempo, assim, não queria mudar meu estilo de jogo. Sei. Eu não queria ser um cara habilidoso. Eu tinha uma condição de sempre estar atacando muito forte. E aí, graças a Deus, acho que pelo esse caminho eu consegui fazer uma história bacana. Foi nessa época, então, que você conseguiu... Os atletas conseguiam ser só atleta de vôlei de praia, né? Você não tinha escolinha, você até largou o emprego pra trabalhar. Porque eu lembro quando a Moisés, que é amigo nosso de infância, a primeira vez que ele passou do Qualify, ele voltando pra casa com R$1.000 no bolso, R$1.200 no bolso, dinheiro pra caceta, Felizão, meu era isso Morava mesmo. com os pais e naquela época R$1.000 era um dinheiro bom. E tinha os privilégios, né? Tinha os privilégios. Porque você passa do Qualify, você se juntava... Hoje ainda acontece. Você ir para um hotel onde está o seleto grupo dos 16 duplas ali. Só que se você entrasse nos 16, você não precisava pagar mais nada. Você levava um dinheirinho ali, se você quisesse para a etapa, você tinha um hotel pago, a passagem aérea chegava no teu e-mail, o translado estava no aeroporto esperando. Auge, né, do vôlei de praia, né? Cara, então assim, e as premiações não eram ruins, assim, a gente tinha vários torneios para jogar. Atrelado a isso, um patrocínio. Então, foi um tempo onde realmente você conseguia, pelo menos para quem não jogava mundial, mas você tinha um salário bom a nível de Brasil, né? O mundial já era outra coisa, aí era outro tipo de investimento. Quando o Negão veio para cá jogar quadra, a gente fez uma viagem para Natal, fazer um amistoso lá. O Negão era o dia inteiro no celular. Conta de R$150, naquela época a conta de R$150 era R$1.000. Hoje em dia você pagar de celular. Só no dinheiro da praia, meu amigo. Eu não posso reclamar não, paguei colégio de minha filha. Era uma época boa. Tenho meu apartamento próprio, tudo foi com voleibol. Tudo Hoje foi com em voleibol dia, de praia. ninguém consegue... Eu oriento muito quem chega no meu CT para treinar, porque geralmente a galera que não tem tanta condição, que almeja o lugar ao sol, ele vem, mas eles não ainda parece aquela coisa do ser muito imaturo ainda e tal, não para analisar o que é que espera ele pela frente, né? Eu identifico que se você tem um perfil, se você já tem, beirando ali seus 1,95 m acima, você é saltador, aí você tem uma coisa aí que Deus já te deu, toma. Agora, para correr atrás hoje do circuito e você se tornar um atleta, onde você entrevistou aqui Chesco, Thales, e os caras têm já essa condição de entender que o caminho é bem espinhoso. Então eu deixo bem claro, lá em Recife, alguns atletas às vezes chegam para mim falando, eu digo, galera, o negócio é complicado, velho. O negócio é complicado. Tu tem que ser o cara fora da curva, entendeu? Um cara que faz tudo diferente, entende tudo muito rápido. Ah, tua perna tá errada, troca a perna. Teu toque tem que ser assim, ele já adapta. Porque se perder muito tempo, não vale a pena, velho. Eu digo assim, é até triste, frustrante, né? É triste, mas não vale a pena. É muito complexo. O cara jogar, sei lá, quanto? 8 etapas no ano? Os caras jogaram semana passada, só vão jogar agora em abril. Pronto. E outra coisa, um investimento alto de passagem, para quem não tem patrocínio. E se você fizer na balança aí o que ganhou, o que investiu, o que sobra, enfim, é bem complexo, cara. Legal, agora a diferença de antigamente para hoje, tá? Da sua época aí. Você ano passado, com o Luizão. Dois caras de 50 anos de idade, batendo em todo mundo.
Sinceramente, tipo assim, você vê isso como tem a qualidade de vocês, Sim, vocês sim, jogam sim. pra caralho Aham. e entendem aquela porra ali dentro do jogo. Só que, tipo assim, isso era pra ser normal, você tá jogando no alto nível, você que não tava no alto nível. Aham. Você, tipo, vou jogar esse ano, Foi lá, treinei 3 meses, eu acho. 3 meses, Perdi e bateu peso. nos caras, ficaram em quinto no ficamos em aberto. quinto, foi. O que você acha? Tipo assim, você veio, lógico, vocês jogaram pra caceta. É verdade, a gente meio que... Mas meio que não era pra ser isso, se fosse antigamente, na época de vocês. 2 caras com 50 anos chegando pra jogar um Qualify. Eu tenho algumas teses sobre É. isso, eu tenho uma ideia também, porque tem que falar também sobre a personalidade, né? Aquela, como você foi blindado, né? Como você foi construído, né? E eu e o Luizão tem muito isso. Eu acho que o Luizão tem até demais, né? O Luizão transborda, né? Ele tem mais do que acho que todo mundo na face da terra. Mas quando você põe na sua cabeça essa coisa eu acredito que eu consigo, mesmo com beirando os 50 anos e tal. E nessa condição, porque quando eu pensei, juro a você, apareceram outras possibilidades. Mas eu disse, não, mas eu vou com o Luiz, velho. Vou com o Luiz porque também o Luiz está na rodagem. Eu conheço, eu não conhecia jogando, né, com ele. Sempre que eu joguei contra. Mas eu sabia que é um casca grossa. Tirando isso, vamos falar sobre o físico. Um cara da nossa idade, pelo menos Luizão tem o privilégio de ainda viver como atleta, né? A condição de vida dele hoje, tudo que seguiu, ele hoje consegue ter uma disciplina de atleta. Eu não, eu acordo em 4 da manhã, eu dou aula até 10 da noite e tal. Eu pensei muito, aí eu fui fazer minha equipe, psicólogo e as porra. Então eu percebi que eu tinha uma existência no torneio, porque por mais que eu quisesse, o meu corpo não ia suportar, né? E mais o jogo, aí vamos falar do que é o nível do voleibol de hoje em dia comparado com o nosso. A gente fazia antigamente um qualify único, né? E um ranking, que no qualify tinha 60 times. E esses 60 times, eu não vou mentir pra tu não, cara, eu acho que dos 60, uns 25 times lá pra frente eram muito fortes. Muito fortes. Muito fortes. Então, a gente foi blindado assim, né? E quando a gente pega a molecada de hoje, com poucos torneios, mas com muitas regalias, a gente vê que é uma galera que não é tão forjada no aço como a gente foi. Então, às vezes você tá num jogo ali e você vê que na cara dele, é o que a gente sentiu, e Luizão, porque Luizão ele só vai por esse caminho, né? A galera sabe jogar, meu irmão, a galera sente jogo. Sente só olhando pra gente, tá sentindo o jogo. Eu sei, filho, mas calma, a gente tem que jogar. Porque a dificuldade é essa, porque os moleques têm saúde demais. Voando, pegando por cima de todo mundo, que era uma coisa... Antigamente o voleibol tinha os caras fortes, mas era um voleibol mais jogado, uma galera mais da gema ali, que dava muito cut shot, dava muito... Os caras era uma coisa mais malandrona. Hoje a gente vê que os meninos são muito robozinho. Passe, porrada, não sei o que, vê aquela galera muito... Então assim, eu acho que essa transição que aconteceu favoreceu, entre aspas, porque, não falando dos treinadores, lógico, eu acho que todo mundo tem seus métodos, mas o jeito que a gente treinava, Lula, por exemplo, citando aqui um exemplo de treinamento, eu comecei a treinar com os caras, né? Aí os caras, meu irmão, perfeccionismo lá em cima. Ele no jogo, ele no treino, sacavam, eu tinha que levantar uma bola para ele dar um shot corredor, uma bolinha mais afastada. Se eu errasse essa bola, que na minha concepção às vezes estava boa, ele parava a bola na mão, me entregava e dizia, melhore. Imagina, eu chegando para treinar no meio Então assim, a gente tinha esses detalhes, um Benjamin da vida, aquecimento de rede, eu levantava a bola para ele, que bola é essa, moleque? Nunca me viu jogar não? Vê, eu nunca joguei com ele, que bola é essa? Nunca me viu jogar não? Todo mundo tinha essa personalidade Tinha, forte, cara, então né, ou você ia ser um Nutella, ou você tinha que se adaptar ao grupo. Um George da vida, o Emerick, que chegou com 17 anos e meteu uma semifinal com o Zé Grande. Era todo mundo muito forjado na porrada, sabe? Então, quando se junta eu e o Luizão e faz esse projeto de vamos voltar a jogar, vamos se divertir com o voleibol, mesmo assim a gente resgata aquela coisa do passado, né? Lógico que eu vi que quando chegava aquele jogo para quinto lá, era cânhara, era aí a coisa fisiológica mesmo. Aqui 3 jogos do Qualify, não? 2 do Quali e a gente ainda fez 4, né? Porque a gente perdeu 1. Mas é isso, cara, eu acredito e sou muito grato a Deus ter vivido essa época, porque só tinha maluco, pô. Só tinha maluco, meu irmão. O cara treinava, tava pronto, mas mesmo assim tinha que surtar. Porque eu era um cara calmo, pô, por incrível que pareça. Eu era muito calmo dentro da quadra. Só que tem hora que eu dizia, meu irmão, se eu não botar pra fora alguma coisa aqui, esse cara vai me engolir.
Então, muitos jogos eu saí um pouco de mim para poder combater. Mas eu dou graças a Deus de ter vivido essa época, porque foi uma época de realmente gladiadores, velho. Gladiadores. Já falando dessa época, vamos para aquela história. Vai. O campeão brasileiro que você interferiu jogando com o Moacir, né? Maria. Dois caras chatos pra caralho pra jogar. Encaixou demais essa dupla. Encaixou, velho. Mas conta essa história aí, que não foi o que mais a galera pediu aqui. Essa história, ela tem um lado bacana, né? Mas tem um lado meio triste, né? Mas enfim, a gente não corria, não tinha risco de ser campeão brasileiro. Eu e o Moacir estava no ano bom, a gente estava sempre entre os 10 o ano todo. E contra Ricardo Emanuel, né? Que pra mim, era meus ídolos da época. Quando eu fiz o primeiro jogo contra os caras, as pernas tremiam e a gente meteu 2-0 nos caras lá em Porto Alegre. Foi quando realmente eu vi que dava um negócio. Pô, ganhei pros melhores galácticos, ganhei pros caras, então eu posso tudo agora. E aí esse ano foi o meu melhor ano, assim, com o Moacir, né? Porque eu tive outros melhores resultados com o Rodrigo Saldas, com o Celso, mas esse ano com o Moacir foi um ano de ascensão. Ganhamos challenge, fizemos pódio direto, enfim. Um abraço, Moacir. Moacir, craque de bola, meu irmãozinho. E aí, beleza. Na corrida para o campeonato, para o campeão brasileiro, geral, quem tinha chance era Ricardo Emanuel e Franco e Pará. O Rogério, né? O irmão do Jean. Pará ou Tandy? Tandy e Pará. Aí os caras, naquela etapa, era a última etapa do ano, o Tandy já tinha ganho o jogo dele e já estava na semi, esperando Ricardo quer jogar contra mim, né? Vai ir pra semi. Aí eu e Moacir já tava, última etapa do ano, a gente não tinha mais chance a nada, não sei o que. Aí Moacir, meu irmão, e aí, o que a gente faz? Eu disse, meu irmão, vamos ligar pros caras. Moacir com a coluna machucada. Vamos ligar pros caras e vamos dizer, Ricardo, a gente... sempre machucado, né? Sempre machucado, aqui a casquinha de sorvete. Ele sempre machucado. Aí eu disse, fala os caras, e diz, Ricardo, se tu der aí um agrado pra gente, a gente deixa vocês ganhar esse jogo aí. A gente nem entra em quadro. Aquele chama no futebol, a galera fala... A bolsa eu sei que no vôlei de praia, né? Pra quem não sabe, aí da nova geração tinha muito, viu? Era o Rashid, antigamente, né? Tava machucado da coluna, não tinha muita chance de ser nada, então queria dar pros caras. A galera fazia isso, sabe o que, negão? Era no outro dia, terceiro e quarto, os caras não queriam jogar terceiro e quarto. Aí os caras tinham a galera... Tinha uma galera que queria sair à noite. Meu irmão, e aí, velho? Eu quero sair hoje. Aí os caras, rapaz, não sei. Mas dava uma grana, hein? Dava uma grana. Porque ainda tinha interesse dos pontos, né? Porque ela não tinha corrida pro outro ano. Tinha pra tirar foto pra sair no jornal, no pódio, meu irmão. Tinha muita joguinho de interesse ali, mas assim. Liga pra Ricardo, e aí, meu irmão, tô machucado, não quero jogar, esse jogo é importante pra vocês. Se ganhar pra gente, vai brigar com os caras pra ser campeão brasileiro e tal. Aí ele, né? Lembrando que se ele desse o dinheiro, né? Ainda teria que ganhar a semifinal. Ia ser confronto direto, né? Tava pagando pra ser campeão, né? Mas ele não corria o risco de perder pra gente, pra você e não ter essa chance. Beleza, eu sei que ele desliga o telefone, diz que vai falar com o Emanuel, desliga o telefone. Emanuel sempre muito sério, né? Sempre na dele. Aí... Ricardo vai, depois de 10 minutos, liga de volta e diz, Emanuel não aceitou não. Ele quer ir pro jogo. Pega seu PCD aí. Ele quer ir pro jogo. Aí, Moacir, beleza. Então, diz a ele aí que ele vai ter que jogar. Porque agora eu vou pro jogo também. Meu amigo, esse jogo, isso foi no Rio, né? Pegando fogo lá, muito quente, velho. Resumindo, a gente perde o primeiro set, ganha o segundo e faz um tie break, assim, da vida. Porque eu sempre falo isso, velho. Eu sou fã dos caras, eu gosto demais de Ricardo, assim, como pessoa mesmo, a resenha dele, é um cara sempre acessível ali e tal. Mas, meu irmão, foi 15-6 contra Ricardo Emanuel, pô. Tie break de 15-6. Valendo o título, assim, né? Bicho, meu irmão, e eu tava voando, assim, esqueceu da dor. Meu irmão, 15-6. E aí, Tandy me dá óculos. Obrigado aí. Obrigado aí que tu me deu o campeonato, né? Porque eliminou os caras que iam, né, estragar a festa deles, né? E depois disso foi que a história foi complicada, porque aí veio a questão do doping em 2005 e tal, e aquele jogo tinha uma certa
a atrelação usou para estar mais forte do que eu, não, mas não foi nada disso. Eu fui lá no começo do ano. Não, aqueles amigos do começo lá perguntando, ei, o ciclo e o doping, eu preciso entender que porra é. A minha história, pelo meu estilo de jogo, ela ficou atrelada a isso porque era muito forte. Uhum. Eu brinco com a galera, mas eu não vi, particularmente, e aí quem foi da minha época é testemunha, só porque a galera perturba demais. Eu não vi muita gente fazer o que eu fiz em aquecimento de rede, em jogo, botar a bola fora da arena num jogo. Eu não vi. Então, assim, era uma coisa realmente muito diferenciada. E quando aconteceu essa questão do doping em 2005, a minha história começou a ser atrelada a isso. Não, ele sempre usou, ele sempre fez isso. Não é verdade, né? Uhum. Deus é testemunha. Hoje eu sou pai de família e posso falar com toda a verdade que não era isso. Nesse ano, por exemplo, em abril, eu tinha feito uso de uma ampola por causa do meu joelho, né? Eu estava com a tendinite, meu joelho caindo, só que ela perdura no corpo, né? 6 meses e tal. E foi quando, pelo ano tão forte que eu fiz, associaram isso e eu fui indicado ao doping, assim, né? Que na verdade foi indicação, né? Não foi um sorteio. Foi faz que esse menino não é normal, né? Mas assim, eu me arrependi, eu fui julgado, paguei lá o que tinha que pagar e continuei jogando, assim. Uhum. Não indico, não fui depois que a ficha caiu, eu vi realmente que não era uma coisa certa a se fazer, mas não digo que também que a minha história ou a minha vida foi atrelada a isso, entendeu? Não foi porque não foi mesmo. Assim. Os caras ano passado estavam batendo nos meninos aí. Pois é, cara. Então como é que é? Os caras rentam já, tomando papa de aveia. Mingau de aveia pra jogar vôlei, como é que dá porrada? Negão, vamos fazer outra. Essa história foi boa, rapaz. Quer dizer que tirou o título de Ricardo Emanuel. Ei, Ricardo ficou muito puto na época, viu? Meu Deus do céu. Ricardo, te amo. Nada a ver com isso aí não. Teve uma galera que perguntou, negão, o segredo do seu saque viagem, tá falando aí dessa explosão que você tem, né? E você saca, mesmo, tem umas arenas aqui que tem espaço, né? 30 centímetros pra você sacar. O negão vai e eu já deixo uma dica, antes de falar sobre o que eu penso sobre viagem, já fala também da munheca, que muita pergunta. Pois ele é o conjunto dos elementos, mas antes de tudo é uma atitude que você tem que ter e você tem que persistir. Eu vejo muito atleta de viagem, até hoje no circuito do Banco do Brasil, que ele vai 1, 2, 3, ele não tá bem no dia, ele já aborta pro chapado, onde às vezes ele nem sabe o que é chapado. Tipo, ele um chapado, do cara, um copinho ali que não vai fazer efeito. Na minha concepção de jogo, por ser o oposto da quadra, eu trouxe essa migração do saque viagem mais forte e só faltou essa adaptação. Galera, arremesso. Procure treinar arremesso. Você está dando condição para você mesmo fazer o negócio. Então, quando você tem um bom arremesso, onde você consegue desempenhar todos os outros elementos, né? Que aí entra tudo, entra a passada da bola, da passada para ataque, entra esse encaixe, que é uma coisa também que é muito treinado, entendeu? Se você fizer paredão, se você fizer com bolinha de tênis, se você fizer o movimento da munheca, tá? Também é muito importante, giro do braço. E outra coisa, criem várias viagens. Eu, particularmente, eu treinava vários tipos de arremesso. O arremesso para minha cabeça, quando não tem espaço para sacar. Não adianta eu querer sacar lá dentro, eu não tenho muito esse estilo de sacar lá dentro e buscar, eu acredito, na praia. Evandro, né? Esse jeito aqui de você desempenhar agora, eu sou um cara de chicote, né? Eu sou um cara que tem um punch ali, um braço naturalmente pesado, então eu procuro explorar isso. Já teve época na minha vida de eu treinar lá no meu CT, de eu colocar cone assim nos cantos determinados e tirar os cones do lugar, mas com força, meu amigo, que era potência e direção. Com o tempo, né, o cara vai envelhecendo, vai perdendo um pouco de força. Mas assim, basicamente, gente, atitude demais no saque viagem. É você realmente ter confiança no dia a dia de treinamento. Arremesso, tá? Acho que 70%, se você tiver um bom arremesso, alcance, e aí, velho, desenvolva essa coisa do encaixe, das direções, da mudança de direção no punho. É uma coisa que você, quanto mais persistir, mais você agora vai ter jogo que você não vai sacar bem o jogo todo, mas vai meter 2 aces no final e vai ganhar o jogo. Aconteceu várias vezes comigo, só que eu persisto, né? Então é isso, gente. É uma coisa que eu adoro, é um fundamento que eu treino bastante, às vezes eu não tô fazendo nada lá no meu CT. É o fundamento que ganha jogo. E é o que ganha jogo, eu sempre botei na minha cabeça. Inclusive, contra o Ricardo Emanuel lá naquele jogo lá, a gente no segundo set, os caras rodando bola, eu fui pro saque e fiz 2 aces, Emanuel. Acabei o jogo. Então, é uma coisa que às vezes não tá bom, você parece que não vai fazer efeito no jogo, continue no seu side-out e acredite no que você treina, que é o
o que Eu vai dar acho que vai certo. ser a próxima grande evolução do vôlei de praia vai ser o saque viagem. Porque, Porque até no ainda Elite 16, não tem, né? os caras é muito chapado, pô. É verdade, não E tem. aí, tipo, você pega um Mol, que ele faz ponto. Uhum. Você pega um Evandro, que faz muito ponto de saque. Uhum. Mas, tipo assim, André e Jorge não tinha um saque. O Simon acabou com a foda. etapa agora, né? A Simon tá O vindo Simon, com esse meu saque. amigo, Né? muita bufetada. Então, quem tem um bom alcance, tinha um Rafael na época, eu lembro que era, como é? Arthur e Rafael, lembra? Arthur e Rafael. Meu irmão, o Rafael, se eu desse 1 metro pra ele de linha, eu olhava pra ele assim, mentira que esse cara tá vendo esse 1 metro que eu tô dando aqui. Ele vinha na minha linha e fazia o ace, velho. Então tem muito essa coisa Uma da pegada personalidade. boa, Rafael também. Esse esporte pede muito a personalidade, no contexto geral, né? Psicologicamente falando, você tá sendo agredido, é um cara só que tem que resolver seu problema. Não tem Resolva seu problema, meu tem amigo. banco. Então, todos os fundamentos eles são comprometidos. Então, ele pede personalidade no geral. No geral, você tem que ter a cabeça blindada ali para entrar e dizer: esse cara não vai ganhar o jogo em cima de mim, não. Agora treina, né, te dedica, que eu acho que a coisa é mais ou menos por esse caminho aí. Outra pergunta. Fala. Parazinho. Parazinho, como é que. Ah, que fala da Como foi quase ser preso jogando com o Luizão? E fora aí, eu já pergunto, como foi jogar com o Luizão? Vocês nunca jogaram naquela época, né? Esse lance que aconteceu, né? Já tocando no assunto de Anderson Melo, meu irmão, aquele jogo lá, eu ouvi muita coisa e vi muita coisa, só que eu não quis me pronunciar na postagem dele, porque ia gerar muita causa, porque eu ia defender a minha opinião sobre aquilo, entendeu? Eu sou de uma geração que se defendia. Então, naquele jogo lá, como ele realmente não se defendeu, ele sentiu o baque, ele sentiu o golpe, ele começou interagindo com a torcida, né? Bahia, Recife, João Pessoa, os torcedores, meu amigo. Os outro caras, nível de torcida, velho. pelo amor de Deus, porra. E aí, durante o jogo, o Luizão fala, eu falo com a torcida, então, enfim, a gente realmente tentou ajudá-lo. Mas ele foi pro jogo. Então, a gente jogando contra o adversário e vendo que ele tá jogando e não tá sentindo o jogo pela torcida, porque se ele diz, parou, a gente ia parar. E até o próprio falar Né? também que o próprio árbitro podia ter parado, né? Na verdade, aquela árbitra, ela não tinha, eu acho que um protocolo sobre aquilo e ela realmente não sabia o que fazer. Ela pediu pra mim falar com a torcida, eu fui lá e falei com a torcida. Mas como ele interagiu, ele deu aquela margem pra galera brincar. E a galera não tem limite, pô. Não tem limite. Pesado. Aí realmente a coisa foi muito desgastante. Falei com ele, assim, mas eu naquela época teve alguns atletas que foram atletas que comentaram algumas coisas, mas meu irmão, meu dedo coçou, velho. Porque, meu irmão, se Anderson ali se defende, a coisa tinha terminado ali mesmo. Porque eu dizia, a galera parou, para o jogo, segurança, tira a galera dali. A gente não estava contra ele ou com essa intenção. Mas realmente foi uma coisa que foi muito engraçada, porque quando a turma assistia o jogo, fazia: Fabiano, aquele lance, aquela polêmica, era tu? Eu disse, puta que pariu, era eu, velho. Aí, sabe? Mas assim, eu tenho uma afinidade muito grande com o Luizão, né? E mesmo tendo jogado com ele, sentido um pouco dessa energia dele, a gente não continuou porque realmente não bate, os objetivos não batem. Pra mim é muito difícil viver de voleibol. Eu lembro que você falou que estava pra se divertir e ele estava pra ser campeão. Eu acredito que ele por não ter tido muito resultado antes de mim, que ele jogou e passou de 2 qualifiers, eu acho, nessa nova versão da vida dele. E quando ele passa comigo, ele talvez do subconsciente dele, por ser um cara tão ainda que ama isso aqui, ele disse, não acredito que dá pra gente fazer um negócio, entrar num ranking de um aberto. E vocês iam entrar? Porra, eu tava beirando, pô. Vocês iam entrar? Tava beirando, pô. Então, assim, só que a energia depositada, a ideia de eu voltar a jogar era uma coisa de viver aquilo ali. Meu irmão, mágico, pô, jogar aqui em João Pessoa naquela etapa e tal. E ele com aquela pressão de que, meu irmão, minha vida já tá muito... Eu já mato muito leões por dia, pra depois de velho tá levando grito. Levando grito de outro velho. Eu disse, não quero isso pra mim, não. Mas assim, eu não levo esse lance dessa polêmica aí com o Luizão de quase ser preso. E na verdade depois, fui depois, viu? Eu bati na delegacia, fui. A galera foi então. Fui lá na delegacia de Recife, fiz depoimento, mas graças a Deus, eu não sei o que é que deu, né? Mas a gente esclareceu lá e eu acredito que a maioria dos jogadores do voleibol de praia que não tem esse lado da homofobia ou de qualquer coisa parecida, porque a gente convive e vive com todo o público, né?
pelo contrário, eu tenho até tios homossexuais e amo meus tios, e enfim. Foi só uma coisa que realmente foi uma pitada ali na dupla exótica. E eu acho também, exótica pegou muito Fabiano isso. e Luizão, Porque né? esse cara vem em Recife, velho. É tipo. tu é doido, pô. A galera de Recife te ama. Aham. Teve aquele. A galera de Recife, por isso que a gente fica até triste não ter atletas profissionais fora Dedê e Wesley, porque era pra ter muito mais. Porque a galera de Recife ama o esporte, vôlei de praia. A gente foi jogar, eu lá fui jogar aquele seu campeonato. Meu amigo, era 7 horas da noite. 7 da noite. Boa viagem, a gente improvisou. Todo Improvisou. Do fotógrafo do filme lá. E a galera em volta, né? velho, aquela vibe. E se absurda, você for assim, analisar, velho. tem pessoas também que eles gostam lá. Uhum. Mas era aquela coisa, vai Fabiano, vai Fabiano, vai Fabiano, aquela coisa de botar o time nas costas e querer ganhar o jogo. Mas ali também, né, atrelado a isso, eu acredito, a gente fez um levantamento um dia desse, eu tenho mais de 1.500 alunos que já passaram pelo CT, né, em 10 anos de CTFM, né, de escolinha. Então, assim, isso também propicia a turma que não sabia da minha história e não me conhecia, através das indicações, aparece lá e fica e aí conhece a história e tal. E realmente valoriza, né? O Recife tem, porra, invasão de quadra quando ele ganhou o jogo lá. Meu irmão, foi lindo demais, eu vim de casa, a galera invade a quadra, aí eu olho pra cara de Gustavo, assim, depois no vídeo, os caras, o que é que tá acontecendo? A galera invadindo a quadra. Então, enfim, a atmosfera lá é maravilhosa, o público é maravilhoso, mas essa questão de realmente olhar com mais carinho para o vôlei de praia de Pernambuco, né? Tem potencial, tem gente para jogar, tem moleque querendo ser jogador, ser um Fabiano, ser um Denilson, ser um Wesley, ser um Lula, Francimar, mas precisa realmente ter um... Mas aí é uma coisa mais para frente. Eu acredito que o Lula, que foi minha referência também na época, uma hora ele vai achar o caminho e vai renovar esse negócio lá. É isso aí. O Negão agora vai jogar o... vamos agora brincar uma peladinha aí. Teve umas perguntas que os caras botaram. Aqui, ó. Vai. Que eu não vou mostrar, não. Ai. Eu não vou falar o que é, mas você vai ver. Cadê? Não, pelo amor de Deus, não esquece isso. Eu não vou botar aqui, não, porque senão, amigo. É censurado. O povo já queria que eu filmasse a confusão que deu ontem, que você quase que foi. Cara, fui separar uma briga, meu irmão. Meu ombro aqui, eu tô com artrose no ombro direito, esquerdo. Quase que o cara arranca. O jogo dos moleques aqui do sub, os pais começaram a Os pais, né? Meu irmão, aí eu gosto muito do cara que diz que eu fui segurar ele, mas o cara é um touro. Quando eu pensei que ia pegar, ele arrancou meu ombro, velho. Ei, agradecer aí. Tamo junto, velho. Boa sorte com o Luan. Obrigado. Com o Luan eu preciso de sorte, não é só talento não, hein? Com o Luan eu preciso de muita sorte. Mas moçada, é isso. Abraço pra galera de Recife, CTFM, tá? Sigam aí o Manchetão, que os caras são show de bola e vieram com essa ideia bacana e realmente tá fazendo acontecer. Daqui a pouco vai bater aí. Tá em quanto agora você? Tá em 51 mil, só no Instagram. Só no YouTube. No YouTube, aqui, né? vai bater 100 mil esse ano no YouTube. Deus quiser, e é isso, velho. O caminho é esse, voleibol sempre. Obrigado. De Recife vai ajudar muito aí. É. Agora acompanha aí os lancezinhos desse homem dando a bola. Não tô tendo tanto lance de e outra ataque, coisa, porque eu saquei Luan. Eu saquei Luan, porra. Eu acabo catarrento, 50 anos e saquei dando outro. Aí eu tô tendo que filmar ele sacando, pô. Que aí pelo menos dá alguma coisa. Mas vai ter coisa dele aí. Tamo junto. Valeu. Valeu.
não é obediente. Nem eu tô levando pra defender as bolas. Agora eu pego o levantamento igual o teu. Contra-ataque. Ei, foda, né, boy? Vai lá. Vai lá. Ei, ué. Tá falando meu levantamento, diga aí, boy. Tu deu a bola muito cedo. Não, mas vai estar correndo. Eu tava aqui pra trás, né, cara? Pra quebrar tua coluna.